Oi, gente, meu nome é Natália e esse daqui é o Guia Veterinário. Bom, no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre a importância da castração. Ela não serve apenas para evitar filhotes, você sabia disso? A castração é muito importante, a castração é um ato de amor, né? Nós, pais de pets, profissionais da área da veterinária, enfim, sabemos a importância desse procedimento, né? E o quanto nossos animais agradecem quando a gente coloca a saúde deles em primeiro lugar. A castração, ela pode prevenir doenças gravíssimas, inclusive uma delas é a piometra, que foi o tema do meu TCC, então eu sei bastante coisa sobre piometra, eu acho que eu vou acabar falando mais sobre isso, porém não é só a piometra, ela previne outras doenças também graves, e a castração, né, gente, é um ato de amor. Muitas pessoas têm medo de castrar o animal porque vai mudar o comportamento. Tem alguns homens também um pouquinho machistas que não querem tirar as bolinhas do seu companheiro, do seu cão amigo, mas eu vou te falar que às vezes pode prevenir uma doença no futuro. Então fica ligado aqui no vídeo. E também tem algumas pessoas que têm medo de castrar, porque o animal vai engordar, porque isso, porque aquilo, porque corre risco na anestesia. Mas vou te falar que os riscos que o animal corre são bem menores do que se ele tiver com alguma doença que a castração poderia ter facilmente prevenido. A castração, né, é um procedimento por nós conhecidos como ovário-salpingo histerectomia na medicina veterinária, onde a gente faz a remoção dos ovários, dos 2 ovários e do útero, né? Tem alguns procedimentos também, alguns locais que fazem a remoção apenas do ovário, né? Em alguns casos tem alguns trabalhos que falam sobre remoção apenas do ovário, mas não vou me aprofundar muito nisso, posso fazer um vídeo específico sobre isso, mas em alguns casos removem somente os ovários. No caso dos machos, é a remoção dos 2 testículos que ficam ali na bolsa escrotal. Então, gente, falando um pouquinho aqui sobre a piometra. A piometra é uma infecção uterina que pode acometer as fêmeas, tanto caninas quanto felinas. É uma infecção uterina que acontece ali na fêmea, devido ao fato da cachorra, quando ela tá no cio, a cervix, que é a entrada ali do útero, abre. E com isso, né, abre para a fêmea poder se reproduzir, gerar ali seus filhotinhos, e depois que ela faz a cópula com o macho, a cervix fecha de novo, depois desse período reprodutivo dela, e o que acontece muitas vezes, como no momento que ela estava aberta, a fêmea teve contato ali, porque é cachorro, né? Fica no chão ali, raspa a bunda, enfim. Essas bactérias que ficaram ali, muitas bactérias também que vêm porque o ânus fica muito próximo à vulva, né? Então, às vezes, as bactérias, elas fazem esse caminho. Então, muitas bactérias podem entrar ali na cervix quando ela tá aberta, e quando a fêmea sai desse período fértil, ela fecha. Então, as bactérias que entraram ali no útero vão começar a se reproduzir, né? Um local fechado, quentinho, escuro, ideal para a formação de bactérias. E o que acontece é que essas bactérias se desenvolvem e acabam formando essa secreção purulenta dentro do útero da fêmea por causa da infecção bacteriana. E como tá com a cervix fechada, acaba que fica tudo acumulado ali no útero, gerando uma infecção enorme que pode até virar uma infecção sistêmica, levando a um caso mais sério ainda, generalizado da doença. Então é uma infecção muito grave, importantíssima dentro da medicina veterinária. Gente, é resolvível, né, com castração. Ou seja, esse animal poderia ter sido castrado antes e ter prevenido essa doença gravíssima que pode levar o animal, inclusive, a óbito. Além disso, tem muitos estudos que mostram, né, que você castrar a fêmea ali antes, na verdade, depois do primeiro cio, tem ali uma importância muito grande no caso dos tumores mamários, porque a fêmea não castrada, ela pode desenvolver tumores mamários devido à secreção dos hormônios que vão estimular, geralmente esses tumores mamários, eles crescem conforme o estímulo hormonal. Então, todas as vezes que essa fêmea entra no cio, é uma predisposição maior, uma chance maior dela desenvolver o tumor mamário, porque ele se retroalimenta. Então, os hormônios ali que ela tá liberando durante o cio faz com que esse tumor possa se desenvolver.
Então, nesse caso, a castração também poderia ser uma forma de prevenção desses tumores. Tem estudos que falam que é antes do primeiro cio, ou depois do primeiro cio, ou entre o primeiro e o segundo cio. Tem vários estudos aí, eu posso dar uma aprofundada em outro vídeo também, mas é muito importante, né, gente? Bom, e nos machos, né? A castração em machos tem uma correlação ali com a redução do índice de hiperplasia prostática, tumores prostáticos, e então o animal corre menos risco de desenvolver esses tumores de próstata caso ele for castrado. Além também, né, porque os machos têm muito a questão de demarcação de território, então diminui o estresse do animal, diminui esse comportamento de marcar o território. É lógico que às vezes o animal já acostumou com esse hábito de marcar o território, e daí se você for castrar ele mais velho, provavelmente não vai diminuir. Porém, é por isso que a gente já recomenda castrar ali depois do primeiro ano de vida, porque daí o animal já fica sem esse comportamento, né? No caso dos machos, gatos, felinos, reduz muito essa questão de briga também, porque os machos felinos costumam muito brigar por fêmeas, então às vezes você vê lá o gato de rua, ele tá todo machucado, cabeça toda esfolada, porque fica brigando com outros machos por causa de fêmea. Então isso é essencial também nos gatos machos. Com a redução da testosterona, né, que depois que tirou o testículo, ele vai diminuir esse comportamento aí de marcação de território, de ser o macho alfa. Bom, eu vou falar agora sobre alguns mitos referentes à castração. Então, muitas pessoas têm dúvidas em questão sobre o animal engordar depois da castração. E o que engorda não é a castração. O que engorda é realmente alguns animais que acabam engordando depois de castrar. Porém, isso se refere totalmente ao manejo alimentar. Não é porque a fêmea é castrada, o macho é castrado, que ele vai engordar. Então, é sempre bom ser um animal ativo, levar o animal para passear, fazer um manejo alimentar adequado. Geralmente, quando o animal castra, a gente já entra com a ração para animais castrados. E é isso, né? O que previne a obesidade nos cães é o manejo alimentar, não é a castração. O que muda também um pouquinho pode ser o comportamento, né? Então, às vezes, o macho ali é muito ativo, muito serelepe, pode ser que ele fique um pouquinho mais calmo, né? Mas isso não é ruim, né, gente? Fora que o animal não vai perder a personalidade dele, o comportamento dele, o temperamento dele, ele vai continuar sendo o mesmo. Só tirou as bolinhas ali e ele vai continuar sendo o mesmo animalzinho. Não é melhor primeiro dar uma cria, porque não sei o que? Não é melhor, não. Na verdade, não tem nenhum indício, nenhum estudo falando que tendo a primeira cria, não faz nem sentido isso. Eu não sei de onde que as pessoas tiraram isso, mas isso daí não é verdade, tá? Não precisa ter tido a primeira cria pra castrar o animal. Mas quando que eu preciso castrar o meu animal? Bom, é igual eu disse no começo do vídeo. Na verdade, é uma questão muito individual, né? De animal para animal. Então, costuma ser feita a castração depois do primeiro ano de vida. Mas, assim, precisa ser avaliado pelo clínico, São N fatores que vai determinar o momento, só que é aquilo, né? Nas fêmeas caninas, a gente costuma castrar após o primeiro cio. Porque tem mais indicações, então, entre o primeiro e o segundo cio, enfim. O macho é a mesma coisa. Como eu disse no começo do vídeo, a castração é um ato de amor, né? É um ato que vai prevenir ali do animal ter que passar por um procedimento cirúrgico de risco, totalmente descompensado, com uma doença grave, um tumor mamário, uma piométria, tumor de próstata, enfim. Então é sempre bom a gente optar pela prevenção do que pelo remediamento, né? Melhor prevenir do que remediar. Vamos prevenir nossos bichinhos aí de passar por esse tipo de sofrimento. Se você é tutor, se você é estagiário, se você tem dúvidas aqui sobre castração, me manda mensagem que eu vou responder todas com muito carinho e amor. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, curte, comenta, compartilhe o vídeo. E muito obrigada, pessoal!